Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ciclo da Riqueza. E hoje é uma notícia aguardada já. Eu tinha anunciado já no Instagram, nos stories, de que o Banco Central Europeu ia aumentar os juros e isso aí ia complicar muito, mas a nossa renda variável também. Seja ela banco, seja ela bolsa de valores ou criptomoeda, ou até fundos imobiliários. Todas elas geralmente tendem a serem afetadas por taxa de juros de grandes mercados. Que é isso, gente? Que é isso? Logo de cara. Que é isso? É, quando, quando o Fed, Federal Reserve, ele aumenta a taxa de juros, ele aumenta vamos colocar assim, o fluxo de dólares para o mercado americano. E isso dificulta com que o dinheiro fique em mercados emergentes. Logo, o dólar aumenta de preço, aumenta de patamar e pressiona as nossas economias, a economia do mundo inteiro, né, praticamente, porque os Estados Unidos detêm 40% da capitalização do mundo inteiro, 40, 50% da capitalização de tudo, né? É muita coisa. Então ele pressiona o mundo inteiro, né, com um aumento de preços por causa das transações em dólar, sem problemas. Agora o euro eu considero a segunda maior moeda que também faz esse papel. Você imagina, os últimos aumentos foram porque, um, que o Federal Reserve aumentou os juros, e dois, porque a taxa de inflação nos Estados Unidos veio muito alta, e isso aí já derrubou, deu uma pancada de mercado. Por quê? Você sabe que se a taxa de inflação está muito alta, o Banco Central ele vai voltar a aumentar, né, e talvez aumentar com um pouco mais de rigor a taxa de juros. E acontece também com o Banco Central Europeu. Sendo que tem uma coisa, gente, o Banco Central Europeu aumentou hoje. Hoje, agora, nesse exato momento, o Banco Central Europeu está aumentando a taxa de juros para 0,5. Hoje, às 2 horas da tarde, não, 2 horas da tarde aqui na Europa, são 10 horas da manhã aí no Brasil, do dia 21 de julho. 10 horas da manhã, dia 21 de julho. Aí a notícia saiu agora, está fresquinha. Então, 0,5 na zona do euro. Primeira alta desde 2011. Cara, e no dia 25, 27, o Federal Reserve vai aumentar de novo a taxa de juros, né? E aí vai ser em consonância com o Brasil. O Brasil também deve ter uma reunião nos mesmos dias, então um vai anunciar, o outro também vai anunciar. Provavelmente o Brasil vai ter que aumentar também, para ficar sempre à frente desses mercados maiores. Senão a nossa moeda escoa para fora e puf, já era o poder de compra do real. Então, só isso para a gente já ficar esperto na próxima rodada, né? No próximo momento aí da renda variável. Seja em Bitcoin, seja na bolsa, seja em fundos imobiliários, tá, pessoal? Porque quando a gente fala de juros aqui, mercados muito grandes, né? Enfim, eles influenciam. Olha, e aqui, eu vou te ser sincero, eu peguei algumas notícias aqui do local, né, de Portugal, onde eles achavam que a taxa de juros ia subir 0,25, tá? E que 0,5 seria alguma coisa muito agressiva. Por que muito agressiva? Aqui na zona do euro, a gente tem uma deformidade das regiões. Tem um local que é mais solvente, tem outro que não tanto. Portugal, por exemplo, está com 127% do PIB em dívidas. Então, assim, é um local assim, difícil pensar. Bom, porque é pequenininho, gasta pouco, né? Gasta pouco em questão no geral, né? Em relação, por exemplo, à Alemanha. Mas é um país que está realmente com problemas financeiros muito grandes. A Espanha também está melhor do que Portugal, né? Mas nada comparado a 127%, né? Só a Grécia está acima disso, eu acho. A Europa acaba se dividindo entre norte e sul da Europa, né? Os países que estão mais abaixo geralmente têm uma situação mais degradada economicamente. Um dos que preocupam, que é uma das maiores economias aqui da zona do euro, é a Itália. E é justamente pela Itália estar tão endividada, o problema é que o PIB da Itália é muito grande, então ela tem um peso muito grande dentro da zona do euro todo, né? E isso é que preocupava os analistas, né? Se aumentar 0,25 pode haver uma desconexão aí das taxas internas de cada país e complicar a situação, né, do bloco inteiro. Aqui eu quero trazer para vocês o seguinte, que eu acho que todo mundo já estava imaginando isso. O Brasil saiu na frente com o aumento da taxa de juros, logo depois veio, se eu não me engano, o México e, claro, os extremos, né, da Turquia e Argentina, que estão em uma situação extremamente delicada, né? A Turquia está batendo aí mais de 60% de inflação, a Argentina também está batendo 60 ou até mais, eu não sei, né? Se atualiza todo dia, né? É difícil a gente cravar um número correto.
Mas o Banco Central Europeu aqui, ó, ele diz... Isso foi notícia um pouco antes, tá, pessoal? Uma análise um pouco antes. Que ele estava atrasado na normalização da sua política monetária e que não podia esperar mais para aumentar as taxas de juros. A Christine Lagarde, a sua presidente, deve, portanto, adotar um tom agressivo e agir finalmente com uma subida inicial de 50 pontos básicos, contrariando os 25. Com certeza, essa onda afeta os outros mercados. E um medo que o pessoal tem aqui também é que, recentemente, o dólar, ele, claro, capitaliza, puxa o dinheiro do mundo inteiro, então ele se fortaleceu. Mas se fortaleceu perante o euro, coisa que não acontecia, olha, há muito tempo. O euro sempre foi um pouco mais forte do que o dólar. E isso possibilita, principalmente, que os europeus conseguissem comprar comida, comprar commodity, comprar todos os outros produtos um pouco mais barato do que a sua própria moeda, porque era negociado em dólar, você entende? E como o euro é mais forte que o dólar, ele consegue comprar mais coisas, ou seja, ter um preço melhor. Para você entender melhor, a zona do euro, ela tem um euro que é mais forte do que o dólar, mas ela não compra com euro, ela compra com dólar. E ela compra com dólar uma commodity, por exemplo, que é vinda do Brasil, que tem o câmbio 5 para 1. Então, teoricamente, é mais barato para quem está do lado de fora comprar commodity no Brasil, mas ainda é mais barato para o europeu, porque apesar da moeda dele ser mais cara, ele comprar o dólar mais barato, né, ele ainda compra a mercadoria em dólar pareado em outra moeda. Então, o euro é como se fosse, tipo, eles conseguiram importar as coisas muito fáceis, porque eles compram relacionado ao dólar, mas a moeda deles vale mais. Então, o aumento de juros unilateralmente pelos Estados Unidos criaria uma diferença maior em relação a essa compra, como já está acontecendo agora. O euro baixou em relação ao dólar, então só por essa baixa já vai ficar mais caro adquirir commodities em outros países. Se eles não aumentarem a taxa de juros e tentar fortalecer, trazer mais dinheiro para a zona do euro, eles vão ficar para trás. E aí, meu filho, aí era uma vez. Porque o ajuste do bloco europeu ele precisa ser bem afinado para dar tudo certo. São vários países com condições muito diferentes e cada um precisa de um estímulo diferente. Né? Cada um precisa de uma negociação diferente. Isso pode complicar daqui para frente. Vai ser um ajuste bem fino. E é claro, como eu falo com vocês aqui, né, taxa de juros é sempre um fator determinante para aumentar financiamentos, empréstimos e tudo isso. E aqui a gente está vendo que a taxa de juros dos novos créditos para casa supera 1% em junho, já no mês passado. Imagina agora o que vai acontecer. Né? Claro que tem muita gente que já antecipa aumento de taxas. A gente já sabe disso, né? Bolsa de valores, cripto, a gente vai ter uma notícia e o pessoal já se antecipa. Não sabe nem exatamente quanto vai ser a porcentagem, mas o pessoal já coloca isso no preço. E aqui não é diferente. Então a taxa de juros já aumentou para 1% em junho. Provavelmente o mercado estava levando em consideração que seria um aumento de 0,25. Tinha muita gente cética de 0,5. Né? Por mais que seria o ideal 0,5, as pessoas estavam um pouco céticas justamente pela questão dos países que eu expliquei. Mas veio 0,5. E se veio 0,5, meus senhores, é porque tudo isso aqui vai ser recorrigido de novo. Então aqui, ó, fazendo um empréstimo de 150 mil euros com um prazo de 30 anos e um spread de 1%, as famílias com créditos associados a Euribor há 6 meses vinham... então, assim, houve um aumento de aproximadamente 10% numa parcela. Então aquele 1% ali é sobre o montante. Então na parcela acaba aumentando aí cerca de 10%, né? Porque você vai fazendo juros sobre juros. E tem uma outra coisa. Aqui a gente tem uma taxa chamada Euribor, né? Que ela, vamos botar assim, para vulgarmente dizendo, é tipo um IPCA aí do Brasil. É uma taxa que flutua de acordo com a situação da União Europeia. Então, alguns empréstimos eles são associados a essa taxa Euribor. E essa taxa aqui ela já está dando indícios de que vai aumentar. E isso pode complicar a vida de muita gente que tem financiamento. Igual acontece aí no Brasil às vezes, né? Quando você compra algum imóvel atrelado à taxa do IPCA e o IPCA de repente dispara para, sei lá, 15%. Aí você fica, what? 15 não, né? Ele bateu 12 aí, né? Às vezes 10, 20 euros sai muito do orçamento das famílias. E fora que os aluguéis eles estão super inflacionados no momento e vai trazer problema para muita gente. Isso aí pode ter certeza. Não é só a Itália que vai ficar na corda bamba, não. Vai ter muita gente aí numa situação complicada. Mas, pessoal, por hoje é isso aqui. Acho que eu até falei mais ainda do que eu deveria no espectro de aumento da taxa de juros do Banco Central Europeu. Então,
Então, o que a gente precisa salientar agora para quem está investindo em criptomoedas ou para quem está investindo em renda variável, dá uma segurada aí que provavelmente o mercado ele vai precificar esse negócio. E com o euro ele vindo um pouco mais agressivo, o mercado vai sentir. E logo agora, daqui a 7 dias, o Federal Reserve também vai dar uma tacada dele. Então são duas pancadas fortes no final de mês. O que você imagina que vai acontecer? Senhores, vamos nos preparar fora do mercado, né? E vamos às compras, né? Provavelmente vai ser precificado antes, tá, pessoal? Essa semana a gente já deve começar algum murmurinho meio louco. Vai ser precificado antes e quando chegar no dia, de repente, até está subindo, mas já caiu antes. Mas isso aí a gente vai ver como é o comportamento do mercado. Né? A gente não tem como prever, a gente vai analisando, a gente vai acompanhando e vai vendo qual seria o melhor momento de compra. Mas a certeza é, vai ter volatilidade. Se tem volatilidade, dá para botar dinheiro no bolso. Vambora. E se você curtiu esse vídeo, compartilha aí com seus amigos e deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, o que você quer ver aqui nos próximos vídeos. E é isso. Fico por aqui. Fui. Até a próxima.